Olá a todos, bem-vindos. Hoje, o último dia de 2022 e como sempre, eu todos os anos venho sempre aqui à minha mesa e normalmente tiro sempre aqui um jogo ou dois só para ver o que vai sair e o que é que nós podemos contar aqui para o ano 2023. De qualquer forma, vou aproveitar este vídeo para no final divulgar algo que os nossos espíritos amigos me fizeram chegar, as minhas entidades me fizeram chegar e no qual me autorizaram a divulgar e algo bastante importante para que toda a gente saiba. Não vou-me alargar mais nisto, essencialmente o objetivo aqui é nós vermos aqui um pouco o que vai ser aqui para Portugal no ano 2023. Este relato que eu irei, de certa maneira, passar ao povo português e essencialmente quem vive aqui em Portugal, mas algo que o povo português tem que saber. E a mim foi-me autorizado começar a divulgar, ou pelo menos divulgar esta situação e alertar o povo português para uma situação que iremos ter em um ano de 2023. Sendo assim, eu, como muita gente, as pessoas que normalmente vêm ter comigo, sabem que eu trabalho muito com as vidas passadas, porque, como eu digo sempre, nós só temos uma vida, não temos várias vidas. Atualmente continuamos e vivemos só uma vida. A vida é essa que é a vida do espírito, né? A vida da nossa alma. E essa vida tem um passado. Tem registros em várias encarnações, mas continuamos só a ter uma vida. E como eu digo sempre, quando nós entendemos o que nós trazemos das encarnações passadas que nós vivemos e todas as situações que por vezes nós não conseguimos superar, e vamos ir ao encontro dos karmas, acabam sempre por se refletir alguns temas que nós próprios, antes de reencarnarmos, assim acordamos, vamos dizer assim, para poder superar e poder cada vez mais caminhar na nossa elevação, vamos dizer assim, e no nosso caminho ascendente, para podermos um dia chegarmos a espírito puro. Por isso, hoje vou iniciar, das outras vezes que eu fiz nos outros anos, eu não fiz assim, não tirei nesse sentido, com as vidas passadas. Este ano decido tirar. E o que é que eu vou essencialmente perguntar? Essencialmente saber qual é a influência, vamos dizer assim, de encarnações passadas que a Terra viveu e que no fundo está a resgatar neste preciso momento e futuro para a própria Terra. Ou seja, o que é que a Terra, de certa maneira, não soube superar e que efetivamente vai ter de superar neste momento, ou seja, do momento presente ao futuro. Às vezes para muita gente isto faz assim um pouco confusão, mas não tem. Nós nunca podemos esquecer que a Terra é um órgão vivo e no qual tem seres dentro deste órgão vivo que trabalha, ou que deveria trabalhar em conjunto com este órgão vivo, que nós sabemos e que nós podemos constatar, infelizmente, estes seres que estão dentro deste órgão vivo, nós não temos nos portado muito bem. Na lógica, durante estes milénios todos, vimos cada vez mais a não estar na frequência correta com a própria Terra. E futuramente, como nós sabemos, ou seja, aqueles que estudam, aqueles que tenham ouvido, digamos, tudo aquilo que nós temos tentado passar a tudo e a todos, a Terra, a partir de 21 de dezembro, acabou de entrar na quinta dimensão energeticamente, ou seja, a Terra deixou de estar numa frequência de 7.83 e passou por uma frequência de 50 Hz na escala de Schumann. O que é que acontece? Se a Terra sobe a sua frequência, lógico que ela está a cumprir karmas, não é? Vamos dizer assim. Portanto, eu vou fazer aqui simplesmente esta pergunta, saber o que é que, qual o resgate que a própria Terra
está a resgatar de encarnações passadas, ou melhor, da sua vida passada, e no qual esse tema, vamos dizer assim, vai se refletir e vai iniciar, ou já iniciou, ou está atualmente a acontecer, agora e futuro. Qual é o tema de influência que irá existir de trás e que, no fundo, essa influência irá fazer com que a própria Terra supere esse karma. Portanto, basicamente é isso, ok? Portanto, vamos lá ver, sempre que eu tiro aqui uma base, e portanto, a Terra, indiscutivelmente, aqui aparece, como vocês podem ver, o comboio que representa o desenvolvimento, o desenrolar, o andar para a frente. Portanto, a própria Terra está a andar para a frente agora de uma forma mais rápida, e aqui a tal influência que já traz, porquê? Porque é um resgate que ela não fez. O tema que traz, que nós dizemos sempre que são karmas, são situações que, e vou falar aqui na Terra, ela não cumpriu ou não conseguiu andar para a frente. Agora, indiscutivelmente, este resgate vai acontecer e é o que ela está a fazer. Portanto, a própria Terra vai andar para a frente, cada vez mais a superar, e aqui está. Portanto, carta das fobias, outro tema principal. Portanto, a fobia representa toda a situação difícil que a própria Terra vive e no qual ela atualmente vai superar e vai andar para a frente e vai superar as situações constantes de medos, de fobias. E quem estiver alinhado com ela, como é lógico, tem que igualmente trabalhar sobre estes medos, estas fobias, estes traumas todos, que inclusive trazem também de trás, e para nós acompanharmos indiscutivelmente a evolução que a Terra atualmente está a levar energeticamente, nós igualmente também temos que dar este passo. Portanto, praticamente em duas cartas, o próprio tema já está falado praticamente, ok? Já está exposto, vamos dizer assim. Portanto, como outra carta base, e aqui está de uma forma bem explícita, e nós já ouvimos isto, vamos dizer, de vários médiuns bastante conceituados que estão na Terra, pessoas que estão muito ligadas com a própria espiritualidade. O ano 2023 é o ano 7, é um ano que vamos dizer assim, que vai haver um início de uma evolução, essencialmente de limpeza também, e no qual este ano é uma força vibracional muito forte a nível da espiritualidade, ou seja, nós ao subimos para a quinta dimensão energeticamente, passamos para 50 Hz, como é lógico, nós passamos a estar, a própria Terra passa a estar mais conectada com energias mais sutis, essas energias que nós próprios não vimos e muitas vezes não sentimos. Dizemos sim que normalmente são aqueles médios que vêm, que são os clarividentes, as pessoas que ouvem e tudo, ou seja, elas conseguem já atingir essa frequência e conseguem estar nesse alinhamento. Portanto, outra carta principal, confiança e fé. A própria espiritualidade vai estar aqui ligada e nós temos que ter muita confiança e muita fé mesmo, nós temos de nos conectar cada vez mais, e as pessoas têm que entender que este é o único caminho. Nós temos que rezar imenso, nós temos que cuidar da nossa energia, nós temos que cuidar mesmo de nós, porque senão nós não vamos conseguir indiscutivelmente acompanhar esta frequência que a própria Terra está a avançar. Portanto, eu vou tirar aqui só o restante e bem explícito aqui, mais uma vez. Portanto, a carta da autoridade aqui representa indiscutivelmente uma figura de autoridade, a Terra a tomar posição indiscutivelmente sobre aquilo que ela já deveria ter feito lá atrás, mas o homem não quis saber e não soube acompanhar, e a Terra agora vai assumir este poder, a Terra agora vai se manifestar e ela própria vai começar a separar quem realmente quer estar com ela e quem não quer estar com ela, dizendo de uma forma muito mais clara, ou seja, em que nós sabemos que inclusive na Bíblia assim está escrito, já vem a iniciar há algum tempo, mas a partir de 21 de dezembro podemos dizer que a Terra iniciou mesmo o seu processo da separação do joio e do trigo.
qual é a parte negativa? Vamos dizer assim, qual é a parte que isto vai dar, em que a situação se irá resolver, vamos dizer assim, e que irá ser algo muito importante para que as pessoas possam entender que têm que indiscutivelmente fazer este caminho que a Terra está a fazer ou que iniciou o seu processo. Portanto, lições e dádivas, ou seja, esta carta aparece aqui no jogo numa zona negativa, mas em que ela está a dizer que as pessoas não aprenderam, em que a própria Terra tentou mostrar e tentou, vamos dizer assim, passar aquilo que fosse necessário para que as pessoas entendessem que nós temos que trabalhar e estar em harmonia, temos que estar indiscutivelmente equilibrados uns com os outros, que temos que praticar o amor, a caridade, a humildade, porque a própria Terra assim o faz, né? A própria Terra mostra-nos isso, né? A própria natureza mostra-nos isso, a natureza só dá. A natureza, o receber dela é o amor, ela só quer energia que se resume amor. Portanto, isto será uma lição, que é a parte negativa, que a própria Terra nos vai dar. E a época que vai vir ao de cima e a época que se viveu será uma era em que nós sabemos que a era de há 2000 anos atrás e um pouco mais antes de Cristo foi uma era que nós sabemos que existe muita coisa que foi escondida ao ser humano ou ao resto do mundo. Pouca gente sabe efetivamente o que é que está por detrás desta evolução. E então, digamos, estes relatos que irão ser daqui, que já estão a ser daqui, quem acompanha e lê e vê as notícias e que esteja atenta, está a surgir muita situação desta era e descobertas que estão a acontecer e que nós sabemos hoje cada vez mais está a sair cá para fora e ser divulgado o que está por baixo destas pirâmides, o que é que estas pirâmides realmente estão, porque é que elas foram criadas, e isto indiscutivelmente já nos leva a uma situação muito simples. O contacto que nós sabemos que a partir de hoje, cada vez mais vamos ter o contacto futuramente com os extraterrestres. Eles cada vez mais estão entre nós. Sabemos que efetivamente vamos, ao subir esta frequência, cada vez mais estamos ao encontro, vamos dizer assim, destas frequências que existem, mais altas e mais amplas, vamos dizer assim, e mais sutis mesmo dos próprios extraterrestres. Portanto, esta era foi uma era que nós sabemos em que a envolvência do próprio extraterrestre aqui e de outras civilizações físicas também, ok? Estiveram em contato com o próprio ser humano e aonde houve esta troca, mas aonde depois tudo, claro, de certa maneira acabou por ser apagado, vamos dizer, por interesses económicos que nós sabemos e por poder, e então, claro, acaba por, de certa maneira, ser difícil por vezes nós acreditarmos, porque estes dogmas que foram criados foi indiscutivelmente para manipular o povo de forma em que o próprio sistema pudesse cada vez mais ter mais poder e dominar o mundo inteiro. Mas chegou a altura agora das coisas começarem a ser reveladas cada vez mais, e aqui aparece o futuro que normalmente, ou seja, aquilo que não aconteceu. Lembra-se que é um tema de resgate, que a própria Terra agora chegou ao ponto e acaba por cumprir e iniciar esta superação a nível de um karma dela, e então aparece a carta indiscutivelmente a Yad, que representa a evolução que a Terra irá ter de uma forma fantástica e no qual será uma lição para nós, e nós sabemos que o próprio ser humano só aprende sempre e infelizmente no duro, com catástrofes, com situações difíceis, é quando o ser humano acorda e sabe que tem que mudar de atitude e de forma de estar, porque senão irá se perder completamente. Portanto, nós sabemos o que vem pela frente a partir do ano 2023, ou melhor dizendo, como eu gosto já de dizer, a partir de 21 de dezembro de 2022, a situação começou a mudar mais radicalmente.
E, resumindo, partir e viajar. Eu vejo esta carta perfeitamente resumir aquilo que eu acabei de dizer. Separação do joio e do trigo. Portanto, partir e viajar é quem realmente trabalhar na sua confiança e sua fé, a carta base que está aqui no meio deste jogo. Quem trabalhar mais na sua confiança, quem trabalhar mais na sua fé, quem mais se conectar com aquilo que realmente nos coordena, que são estes bons espíritos, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, os nossos guias, as nossas entidades que tentam nos ajudar, a orientar, para que nós possamos fazer a nossa evolução e a nossa elevação espiritual, para que por um dia possamos chegar a espírito puro. Quem estiver conectado nesse sentido, como é lógico, as coisas irão fluir, mesmo dentro das dificuldades que possam surgir, ou das tribulações todas que possam surgir, as coisas irão fluir e as pessoas irão conseguir superar com muita fé. Nós, indiscutivelmente, estando sempre conectado com Cristo, com certeza que Ele nunca nos vai desamparar, como nós sabemos que Deus é misericordioso e está aqui sempre a orientar e ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Chega e basta. É isto que a Terra me está a dizer, é isto que está a sair aqui indiscutivelmente de uma forma bem explícita. Portanto, como a carta final e a carta de resumo diz, partir e viajar, resume-se. Ou vocês vêm, ou vocês não vêm. Quem não vier, já sabemos que infelizmente haverá consequências a curto, médio e longo prazo para essas pessoas. São pessoas que efetivamente, ou melhor, espíritos que efetivamente não estão preparados para esta elevação desta frequência da Terra, desta mudança que irá acontecer, portanto, que é o processo de regeneração. E como essas pessoas não vão poder estar preparadas, como é lógico, terão de encontrar, vamos dizer assim, um planeta onde poderão iniciar o processo de novo e continuar a sua evolução. Neste planeta, garanto-vos, mas garanto-vos mesmo, e isto que nos chega e que me chega a mim dos meus amigos espíritos, não irão ficar e jamais voltam de novo para um planeta que já está numa elevação, ou melhor, numa evolução para um dia chegar, ou seja, passar a regeneração e chegar a um planeta ditoso. Portanto, minha gente, praticamente é isto. O que eu vos posso dizer é que, efetivamente, a Terra está a resgatar aqui um karma que vai se cumprir, ok? E já iniciou esse seu processo. Vou tirar aqui, não a trabalhar com a vida passada, com as vidas passadas, ou melhor, com aquilo que já passou no passado, mas sim vou tirar aqui só um jogo relacionado com Portugal, ok? Relacionado aqui ao nosso país. Vou simplesmente fazer uma pergunta simples, ou seja, vou fazer uma pergunta simples. Essa pergunta resume só como irá ser o ano de 2023 para os portugueses e qual a situação difícil que podemos vir a ter. Portanto, partindo aqui as cartas, como eu digo sempre, nuvens representa tristeza, dificuldade, portanto as coisas não vão estar muito bem, a própria carta já o está a dizer, portanto vai haver aqui bastantes angústias, ansiedade acima de tudo, portanto situações que nós já sabemos e a própria carta, a primeira carta que está a ser, já está a dizer que algo não vai ser fácil. Nós já sabemos disso também, por toda a conjuntura que estamos a viver, nós já sabemos que as coisas não irão ser fáceis. Outra carta, portanto, os pássaros aqui ao sair, juntamente com a que eu vejo sempre a ligação, juntamente com a carta das nuvens, portanto, este procurar, vamos dizer assim, da liberdade e da felicidade também, vamos dizer assim, este voo que Portugal necessita, vai ser bastante difícil. Portanto, estamos a falar de uma situação em que as coisas não irão correr lá muito bem. E a árvore veio de cima. Lembrem-se que quando eu falei ali atrás, mesmo em relação à Terra, que saiu a carta indiscutível da árvore, que é para evoluir, portanto nós sabemos que haverá aqui uma situação em Portugal que terá de acontecer, como é lógico, e isto eu já estou a dizer, para que realmente Portugal possa evoluir juntamente
com a própria Terra, não é? Portanto, as pessoas aqui vão ter de entender que algo vai ter de acontecer, ou situações vão ter de acontecer, porque realmente a atitude deste povo que vive em Portugal possa mudar e possa começar a ter uma evolução mais em prol do que a Terra realmente nos está a passar e que a Terra também está, e para onde a Terra também está a ir. Portanto, vou tirar aqui o restante. Portanto, o que eu vos posso dizer a vocês é que efetivamente aqui já está a vir de cima, de certa maneira, aquilo que eu tenho para vos divulgar e que os meus amigos espíritos assim me disseram para divulgar, iniciar esta divulgação e poder passar a mensagem a tudo e todos. O que eu vos posso dizer a vocês é que ao aparecer a cruz aqui numa parte positiva, vamos dizer assim, que será uma forma de nós podermos chegar a uma vitória. Mas a parte negativa, cobra, que vem na parte do jogo, na parte negativa, e onde já representa aqui indiscutivelmente um grande conflito, uma situação bastante difícil em que o ano 2023 vai trazer aqui para os portugueses. E o objetivo será para as coisas se poderem equilibrar e ancorarem-se. E então a base futura, vamos dizer assim, ao acontecer estes relatos e estas situações que vão, infelizmente por um lado, derivado ao que se vai criar, mas felizmente por outro lado, porque aqui no futuro aparece o cão, o nosso melhor amigo, e aqui representa indiscutivelmente a união. É a única forma que as pessoas têm a entender que, infelizmente, as coisas têm que acontecer, por vezes, para as pessoas entenderem que têm de estar unidas, têm de trabalhar em prol da solidariedade e da fraternidade, ou seja, do amor, da caridade e da humildade. Essas são as três palavras base para nós podermos estar equilibrados e para nós podermos indiscutivelmente entrar nesta frequência que a Terra própria já entrou e que nos está a dizer a nós, ou vens ou não vens. Resumindo, esta situação toda que eles estão a destacar aqui resume-se a uma situação que vem ao de cima aqui resumir, vamos dizer assim, tudo que é o barco. E o barco representa, portanto, resumindo, a situação mais vamos dizer assim, difícil que irá surgir em Portugal e que vai mexer com Portugal inteiro, vai ser as águas. E aqui eu já posso, de certa maneira, começar a divulgar e a passar esta mensagem aos portugueses. O que eu vos posso dizer é que nós vamos ter sim, em 2023, e eu peço a Deus que não aconteça, porque mesmo eu dizendo o que estou a dizer e que não aconteça e que as pessoas digam a mim que falhaste na tua previsão ou falhaste naquilo que os teus amigos espíritas, não há problema, está tudo bem, ainda bem que não aconteceu. Mas a mim disseram-me para dizer que em 2023 Portugal, e não só Portugal, mas Portugal irá ser muito afetado, iremos ter uma grande catástrofe. E essa catástrofe indiscutivelmente vem das águas. Portanto, a nossa costa toda irá ser afetada, e vocês já sabem o que é que eu estou a falar. Portanto, iremos ter provavelmente um grande tsunami mesmo, proveniente de um grande tremor de terra, e esse tsunami irá devastar bastante a nossa costa. E como é lógico, e isto porque eles me disseram, irá desencarnar centenas e milhares de pessoas. É difícil gostar a passar isto, mais uma vez está-me aqui a sair outra vez a confirmação de uma situação destas, e ir ao encontro perfeitamente do que me foi passado esta semana pelos meus amigos espíritos, e eles próprios fizeram questão e que eu viesse mesmo divulgar esta situação para que as pessoas possam começar a mentalizar-se que algo grave pode acontecer e nós podemos
estar preparados para uma situação dessas, ou pelo menos mentalmente tentarmos estar preparados, que nunca conseguimos estar, como é lógico, nós sabemos disso, mas podemos mentalmente estar preparados para uma situação dessas. A segunda mensagem que eles me passaram, que vai muito ao encontro, que eu acredito que vai muito ao encontro desta situação que poderá suceder em Portugal para o ano 2023 e que será uma catástrofe muito grande, o que eu posso dizer é que a segunda mensagem dele, e que eu já recebi isto, só que não estava a entender de certa maneira o porquê, e agora penso que já começo a entender porquê. Eu já recebi esta mensagem faz há 7 ou 8 meses atrás, portanto no início do ano 2022, no qual o conselho é armazenar comida e água, pelo menos a pensar nesse armazenamento de água e comida para 40 a 60 dias. Portanto, armazenem enlatados, tudo que tem validade bastante longa. Água é fundamental. Espero que esta situação não venha a acontecer e é sempre uma situação muito difícil, mas tudo que tem surgido cada vez mais, de toda a notícia e informação que nos tem cada vez mais surgido, nós sabemos que provavelmente será algo que irá surgir e que irá acontecer. Portanto, esta tiragem aqui assim me está a comprovar mais uma vez esta situação. Portanto, nós sabemos que as águas é um fator muito, muito relevante no ano 2023, não só porque somos regidos também pela Lua, e a Lua traz muito a parte da água, e por isso nós temos de ter muita fé, muita confiança. Lembrem-se da carta que eu tirei das vidas passadas aqui, em que a própria Terra nos está a dizer que nós temos que nos conectar cada vez mais e subir a nossa frequência para com aqueles que tomam conta de nós, os nossos amigos espíritos, e cada vez mais trabalhar a nossa reforma íntima, que muitas vezes também já falo isto, porque as pessoas têm que entender que têm que mudar as suas ações, serem mais benevolentes, serem pessoas mais carinhosas, pessoas mais compreensivas, mais pacientes, e deixarem de ser egoístas, materialistas, pensarem só no dinheiro, pensarem só no poder. Só temos de ter dinheiro para pagar obrigações, não precisamos ter dinheiro para mais nada. E temos que ajudar sempre o próximo. Assim Cristo disse há 2000 anos atrás: amai ao próximo assim como vocês se amam. Por isso, minha gente, eu quero que vocês entendam que o ano 2023 vai ser um ano difícil para todos, seja económico, seja politicamente, que nós já sabemos que vai haver uma situação política também a nível mundial e que vai afetar os países todos. Temos de estar preparados, temos que pensar positivamente, viver só o dia. Não pensem muito no futuro, mas podemos nos preparar sempre para o futuro. Mas pensem em viver só o dia. Como eu digo sempre, vivem cada dia como fosse o primeiro e nunca como o último. Porque no último, se vivemos cada dia como o último, vamos cometer loucuras. Se vivemos cada dia como fosse o primeiro, com certeza iremos viver sempre com mais alegria, com mais esperança, com mais confiança e com mais fé. Como o último, nunca. Por isso, vou terminar. Eu sei que este vídeo está um pouco longo, mas é um vídeo bastante importante. É um vídeo, é uma mensagem que eu tenho que passar e tenho que alertar este povo. Eu não vos disse, mas está previsto, vamos dizer assim, e eu vou dar datas aqui. Arrisco nestas datas, porque foi isto que eles me passaram, e peço mais uma vez a Deus que não aconteça, mas as datas que eles disseram que poderá acontecer esta catástrofe será entre abril e maio. Portanto, sabemos que esta situação não é fácil, mas temos de ser fortes, temos de ter confiança e fé. Assim vos deixo mais um vídeo a relatar um pouco aquilo que nós sabemos que poderá acontecer no ano 2023. Quero, acima de tudo, e para terminar, desejar, dentro destas informações menos boas que nós recebemos, como é lógico, mas quero sempre e não deixar de desejar, com muita fé, muita paz, muito amor, um ano de 2023 sustentado nessas 3 palavras: paz, amor
e fé. Um grande abraço e já sabem, sejam felizes.